E aí pessoal, aqui é o professor Caetano. Vamos estar estudando hoje mais uma aula de matemática, continuando o nosso assunto de frações, e hoje nós vamos ver adição e subtração com frações, tá certo? Então, para nós iniciarmos a nossa aula, vamos começar aqui com a adição de frações com denominadores iguais. Para quem não lembra, na aula anterior, nas aulas anteriores, nós falamos da definição de fração, a classificação, comparação, tá certo? E simplificação e a ideia de fração irredutível. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com a adição, tá certo? Então, começando com a adição de frações com denominadores iguais, nós podemos observar aqui nesses três exemplos que nós vamos fazer. Para o primeiro caso, temos a fração 2/3 somados com a fração 5/3, tá certo? E qual é a regrinha que a gente tem que seguir para fazer a adição de fração? Quando a gente vai fazer a adição de fração com denominadores iguais, a regra é bem simples. Basta a gente repetir o denominador e somar os numeradores. Lembrando que numerador é o que vem em cima e denominador é o númerozinho que vem embaixo da fração. Então, seguindo essa regra, no primeiro exemplo, vamos repetir o denominador e vamos somar os numeradores aqui em cima. Então, a gente repete o 3 e em cima temos 2 mais 5. 2 mais 5 dá 7 sobre 3. E o nosso resultado é a fração 7/3, tá certo? Então, a adição com denominadores iguais, basta a gente repetir o denominador e somar os numeradores. No exemplo 2, temos a fração 7/10 somado com a fração 4/10. Então, vamos seguir a mesma regra. Vamos repetir o denominador e somar os numeradores. 7 mais 4. E vai nos dar aqui o total. 7 mais 4 vai dar 11 sobre 10, ou 11 décimos. E por último aqui, nós temos a adição de três frações, só que a gente segue a mesma regra. Pode ter 3, 4, 5 ou até mais frações. Desde que elas tenham o mesmo denominador, a gente segue a mesma regrinha. Então nós fazemos o quê? Repetimos o denominador, que é 7, e vamos somar os numeradores. 25 mais 3 mais 2, que vai nos dar 25 mais 3, 28, 28 mais 2, 30. Então será 30 sétimos, tá certo? Então a adição de fração com denominadores iguais ela é relativamente fácil, tá certo? Então qual é a regrinha que nós devemos seguir? Repetimos o denominador e somamos os numeradores. Tá certo? E agora, para a adição de frações com denominadores diferentes, nós vamos seguir uma regrinha um pouquinho diferente. Então, nós vamos ter que lembrar de uma coisinha que já estudamos, que se chama MMC. Ou, em outras palavras, o menor múltiplo comum. Tá certo? Então, nós vamos utilizar o MMC porque para igualar os denominadores e termos o mesmo denominador em cada fração, para poder fazermos a adição. A regrinha é a seguinte. Temos aqui no primeiro exemplo a fração 5/3 adicionada à fração 7/4. Então, para somar, nós vamos fazer o MMC dos denominadores. Então, eu vou pegar o MMC do número 3 e do número 4. Lembrando que o MMC, a gente faz a fatoração, tá certo? A gente decompõe em fatores primos. Então, vamos começar aqui pelo primeiro número primo, que é o 2, porque eu tenho 4 aqui, que ele é um número par. Vamos repetir o 3, que 3 não é divisível por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Vamos fazer novamente por 2. Repete o 3. 2 dividido por 2, 1. E agora eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E repete 1.
Então, fazendo a multiplicação aqui, nós temos 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3 vai dar 12. Então, temos que o MMC entre 3 e 4 vai ser 12, certo? Então, nós vamos colocar aqui, o nosso novo denominador vai ser 12. E agora, o que é que eu vou fazer? Aí, aqui é onde a gente vai ter a charada, né? Para poder resolver essa adição. Então, nós temos que pegar o 12 e vamos dividir pelo denominador. 12 dividido por 3 vai nos dar 4. E 4 nós vamos multiplicar pelo numerador que tem lá em cima. 4 vezes 5, 20. Então, nós passamos a ter 20 aqui. Mais a mesma regrinha aqui, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 3 vezes 7, nós vamos ter agora 21. Então, nós vamos ter aqui os numeradores 20 mais 21. 20 mais 21 vai dar 41, denominador 12. Então, nós temos aqui agora a fração 41 dozeavos, como sendo o resultado da nossa adição. Para o segundo caso, temos a fração 3 nonos e a fração 5 terços. O que acontece? A gente pode observar, nesse caso, que o 9, no denominador da primeira fração, é múltiplo de 3, que é o denominador da segunda fração. Aí aqui vai uma dica. Quando nós temos denominadores que são múltiplos um do outro, geralmente o maior, né, é divisível pelo menor, o MMC, automaticamente, a gente pode dizer que vai ser o maior, visto que 9 se divide por 3 e o menor múltiplo comum entre 9 e o próprio 3 vai ser o 9. Então, vamos ter o MMC valendo 9. 9 dividido por 9 é 1. E 1 vezes 3, 3. Mais 9 dividido por 3, 3. E 3 vezes 5, 15. Somando agora, nós vamos obter 3 mais 15, 18, sobre 9. Observe que eu ainda posso simplificar essa fração, né? A gente pode fazer a divisão do numerador pelo denominador, o que vai nos dar um resultado exato, né? 18 dividido por 9 vai dar 2, tá certo? O terceiro caso, nós temos aqui a fração 1 meio adicionada à fração 4 quintos, adicionada à fração 1 quarto. A gente observa que 4, né, é múltiplo de 2, porém a gente vê que tem um 5 aqui, né? E esse 5 ele não é divisível por 4 nem por 2, é um número primo. Então, de toda maneira, temos que fazer o cálculo do MMC. Então, fazendo o cálculo do MMC, nós vamos obter o seguinte valor. Vamos fazer aqui o MMC. De 2, 5 e 4. Começamos por 2, visto que temos números pares. 2 dividido por 2, 1. Repetimos o 5. 4 dividido por 2, 2. Novamente por 2. 2 dividido por 2, 1. Aí agora eu vou dividir por 5. Repete 1. 5 dividido por 5, 1. E repete 1. Quando fazemos a multiplicação, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, vezes 5, vai nos dar 20. Então o MMC passa a ser 20. Então temos aqui 20 no denominador. E agora vamos seguir a regrinha. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 1, 10. Mais 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 4, 16. Mais 20 dividido por 4, 5. E 5 vezes 1, 5. Somando, 10 mais 16, 26. 26 mais 5, 31. Então, temos 31 20avos, certo? Essa é a resolução do nosso terceiro exemplo. E agora, dando continuidade, nós vamos ter a subtração de frações. No caso, vamos começar com a subtração de frações com denominadores iguais.
Então, seguindo a mesma regra de maneira semelhante à adição de fração com denominadores iguais, para a subtração a gente vai seguir a mesma regrinha de repetir o denominador e subtrair os numeradores. Então, a gente tem no primeiro exemplo a fração 3/4 menos 1/4. Vamos repetir o denominador que vale 4 e vamos subtrair os numeradores, 3 menos 1. Ao fazer essa subtração, nós obtemos a fração 2/4. Vemos que a fração 2/4 é uma fração que pode ser simplificada, já que o numerador e o denominador são divisíveis pelo mesmo número, que é 2. Quando eu faço essa simplificação, 2 dividido por 2 no numerador vai dar 1, e 4 dividido por 2 no denominador vai dar 2. E aqui nós obtemos a resposta, tá certo? Do primeiro exemplo. No segundo exemplo, vamos seguir a mesma regrinha, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores, 18 menos 11. Então, vamos ter o denominador valendo 5 e vamos ter aqui no numerador 18 menos 11. 18 menos 11 vai nos dar 7. Então, temos a fração 7/5 aí, que é a resposta do segundo exemplo. No terceiro exemplo, seguimos a mesma regra. Repetimos o denominador, vale 7, e numerador subtraímos, 12 menos 5, que vai nos dar 7 sobre 7. 7 dividido por 7, né? Podemos simplificar, vai nos dar 1. Ok? Então, dando continuidade, vamos fazer agora a subtração de frações com denominadores diferentes. Para frações com denominadores diferentes, a forma é semelhante à adição com denominadores diferentes. Nós vamos utilizar o recurso do MMC, tá certo? Se a gente observar o primeiro exemplo, os denominadores são 5 e 7, então teremos que fazer o MMC dos números 5 e 7. Fazendo a fatoração, como ambos são números primos, nós só podemos fatorar por 5, e por 7. Então, começando por 5, 5 dividido por 5 dá 1. E repetimos o 7. E depois fazemos a divisão por 7. Repete 1, 7 dividido por 7, 1. E 5 vezes 7 vai nos dar 35. Aí vai uma dica importante. Quando nós temos dois denominadores que são primos, tá certo? O MMC entre dois números primos é a multiplicação de ambos. Então, eu já posso fazer 5 vezes 7. E obter 35 como sendo o meu novo denominador. Aí, mais uma vez, seguindo a regrinha, 35 eu vou dividir por 5 e depois o resultado eu vou multiplicar pelo numerador, ou seja, eu vou multiplicar por 7. 35 dividido por 5 dá 7 e agora eu vou fazer 7 vezes 7. 7 vezes 7 vai nos dar 49. O sinal da subtração, menos. Essa é a única diferença que a gente utiliza em relação à adição com denominadores diferentes, tá certo? Então, só o que vai mudar praticamente é o sinal. E agora eu vou fazer 35 dividido por 7, vai dar 5. E 5 vezes 3 vai dar 15. Então, continuando, 49 menos 15 vai nos dar 34 sobre 35. E essa é a fração, né, que corresponde ao resultado dessa subtração. No segundo caso, temos a fração 5/8 menos 1/4. Aí vale a mesma regrinha que a gente utilizou na adição de frações com denominadores diferentes. O 8 é múltiplo de 4 e 8 se divide por 4. Então, o MMC vai ser 8. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 5, 5. Menos 8 dividido por 4, 2. E 2 vezes 1, 2. E agora, 5 menos 2, 3 sobre 8. Ou 3/8. Certo? Para o último caso, nós vamos ter a fração 3/7 menos 2/9. Veja que 9 não é um número primo, é um número composto. Mas nós vemos aqui que 7 e 9 são números diferentes, né? O primeiro exemplo a gente viu que 5 e 7 eram primos, os dois números, fez a multiplicação para determinar o denominador.
O segundo exemplo, nós temos 8 e 4. 8 é múltiplo de 4 e se divide por 4. Então o denominador vai ser o próprio 8. E para o caso de 7 e 9, se nós formos fazer o cálculo do MMC, então vamos fazer o MMC de 7 e 9. Vamos começar fazendo a fatoração por 3, visto que 9 é múltiplo de 3 e 3 é o menor número primo que nós podemos utilizar como fator aqui nesse caso. Então eu vou repetir 7, 9 dividido por 3 dá 3, por 3 novamente, ó, 7, 3 dividido por 3, 1. E agora eu vou dividir por 7, que dá 1 e 1. O que acontece? Ó? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 7. Então veja que a gente poderia fazer a multiplicação dos denominadores. Então, quando eu tenho dois denominadores em que um não é múltiplo do outro, são denominadores diferentes, sejam eles dois primos ou não, a gente pode dizer que o MMC, tá certo? Para determinar o novo denominador, é a multiplicação de ambos. E no nosso caso aqui, nós vamos multiplicar 7 vezes 9, tá certo? E 7 vezes 9 vai nos dar aí 63 dividido por 7 dá 9, 9 vezes 3, 27, menos 63 dividido por 9 vai dar 7, 7 vezes 2 vai dar 14. Então nós vamos ter 27 menos 14. 27 menos 14 vai nos dar exatamente 13 sobre 63. Certo? E assim nós resolvemos também a subtração de frações com denominadores diferentes.